Brasileiro é condenado por reentrada ilegal nos Estados Unidos. Condenado por extorsão em Minas Gerais, estava ilegal nos Estados Unidos e foi preso por agressão. Projeto de lei quer facilitar a residência permanente para atrair mão de obra qualificada. Super Tuesday, com disputa praticamente definida entre Biden e Trump, votação de hoje se tornou previsível. E aumentou o número de mulheres latinas cursando nível superior nos Estados Unidos. E apesar de comporem 16% de toda a mão de obra feminina do país, os números comprovam que as mulheres latinas ainda são as que mais sofrem com a desigualdade. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça de Massachusetts condenou um brasileiro por reentrada ilegal aqui nos Estados Unidos. Ele já tinha sido preso e deportado em 2018 para o Brasil, mas voltou a entrar no território norte-americano ilegalmente. A condenação do brasileiro foi publicada no site do Departamento Americano de Justiça. Guilherme Pereira, que está preso desde janeiro de 2020, recebeu uma sentença de 6 semanas de cadeia e 1 ano de liberdade supervisionada por reentrada ilegal nos Estados Unidos. O brasileiro de 27 anos tinha sido preso pelo ICE, condenado por agressão e deportado dos Estados Unidos em 2018. Mas pouco tempo depois, ele retornou ao território americano, cruzando ilegalmente a fronteira sul. Esse crime, a lei prevê que pode acarretar até 2 anos de cadeia e também uma multa. Nesse caso, a sentença dele foi 6 meses, mas ele ficou mais tempo detido. Isso realmente faz parte de uma tendência dentro da jurisprudência federal de processar imigrantes que estão retornando para os Estados Unidos sem a permissão depois de terem sido deportados, e também faz parte de todo esse problema que a gente tem visto dos estados que recebem muitos imigrantes, de tentar achar soluções jurídicas e práticas para essa sobrecarga do sistema que eles têm reclamado muito de estar acontecendo. Para esse brasileiro em específico, restam pouquíssimos recursos jurídicos, se alguns. A gente não sabe também o específico mais do processo dele, mas os recursos são pouquíssimos. E um outro brasileiro foi deportado pela Polícia de Imigração. As autoridades norte-americanas dizem que ele foi expulso daqui dos Estados Unidos por 3 motivos. Estar aqui de forma ilegal, ser um foragido da Justiça do Brasil e também por ter cometido um crime recentemente em Massachusetts. Mesmo com esse histórico, Thalisson de Oliveira Silva, de 31 anos, sorriu ao lado dos agentes do ICE na hora de ser deportado. O governo informou que Thalisson entrou ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México em 2018 e foi expulso. Depois reentrou no território mais uma vez em uma data desconhecida. Até que no final do ano passado ele foi detido em Brockton, no estado de Massachusetts, acusado de agressão e estrangulamento. No Brasil, ele é procurado por extorsão. Thalisson já foi entregue às autoridades de Minas Gerais, de onde era foragido da Justiça. E o Senado norte-americano ainda não chegou a um acordo sobre um pacote que inclua leis mais rígidas no sistema de imigração em troca de uma ajuda financeira aos países em guerra apoiados pelos Estados Unidos. Entre as propostas discutidas pelos legisladores está uma maior possibilidade de flexibilização no sistema migratório, com mais emissão de green card para imigrantes com status legal. A reportagem é da Giovanna Locatelli. A primeira ideia do projeto em discussão no Senado seria aumentar as equipes jurídicas para acelerar os processos de imigração emperrados nos tribunais há anos e, com isso, reduzir a burocracia dos variados tipos de vistos. A segunda seria ampliar em 250 mil o número de green cards emitidos nos Estados Unidos por um período de 5 anos, que iria durar até 2029. A proposta também prevê mais fiscalização na fronteira sul, aumento das patrulhas de imigração e regras mais rígidas para permitir asilo. Com essas medidas, os Estados Unidos iriam fechar o cerco contra indocumentados e atrair mais mão de obra imigrante qualificada para suprir a falta de profissionais em diversos setores do país. A ideia também seria facilitar que vários tipos de vistos de trabalho tivessem acesso fácil para obter o Green Card.
Com um PIB anual de 23 trilhões de dólares, comparado a 1,3 trilhão no Brasil, a economia americana absorve toda a mão de obra disponível e atrair imigrantes qualificados é uma ótima solução. O projeto discutido no Senado também inclui verbas financeiras extras para ajudar os países em guerra apoiados pelos Estados Unidos, como Israel e Ucrânia. O debate sobre esses temas começou no final do ano passado e até agora não obteve um consenso. Republicanos e democratas não chegam a um acordo. Às vésperas das eleições presidenciais, especialistas acreditam que é bem provável que o Congresso discuta em separado as questões externas das internas e que deixe a crise de imigração, que está batendo recordes históricos no país, para depois da votação de novembro. Essa proposta legislativa traz vários pontos que tenta restringir a imigração pela fronteira do México. Entre elas, é a mudança nas regras do asilo, com que vão deixar um processo que já é difícil, já é complexo, mais difícil ainda. Segundo, eles podem restringir o número de imigrantes que eles recebem através da fronteira. E terceiro, eles podem aumentar o número de vagas nas detenções de imigração, de 34 mil para até 50 mil detidos por imigração. E nesse pacote como um todo, essa medida é para tentar restringir e dificultar a prática do tal do cai-cai pela fronteira do México. Mas tem ponto positivo nesse pacote sim, que é o aumento em 50 mil o número de green cards que o governo pode emitir por ano, o que deve diminuir a fila de espera para quem tem um processo de green card. Agora, o mais importante é o que essa lei, esse pacote não traz, que não é nenhum benefício, nenhuma lei nova para os imigrantes que já estão aqui dentro dos Estados Unidos de maneira irregular. Agora vamos para um rápido intervalo e na volta tem os detalhes da Super Terça, um dia decisivo para as eleições presidenciais. E tem reportagem sobre o aumento de mulheres latinas nas universidades norte-americanas e o que isso significa para a nossa comunidade. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. TapTap. Foi. O dia de hoje está sendo marcado pelo principal esquenta das eleições presidenciais norte-americanas. A Super Terça. É a prévia mais importante de todas, quando milhões de eleitores votam ao mesmo tempo nos pré-candidatos, podendo impulsionar ou enterrar candidaturas. Neste ano, 15 estados e um território norte-americano participam dessa Super Terça, incluindo a Califórnia e o Texas, os dois maiores colégios eleitorais do país. Essa votação de hoje define a preferência dos eleitores e também de boa parte dos delegados que, na prática, de acordo com as escolhas da população, decidem quem vai concorrer por ambos os partidos. Mas com a disputa deste ano já praticamente definida com Joe Biden e Donald Trump, essa Super Terça acabou se tornando previsível e esvaziada. A única expectativa é saber ao fim da contagem de todos os votos como se saiu Nikki Haley, a única que ainda tenta vencer Trump entre os republicanos. Mudando de assunto, um novo levantamento apontou que o número de imigrantes latinas indo para a faculdade aumentou bastante aqui nos Estados Unidos. Passou de 1 milhão para 3 milhões e meio. Mas a Eloá Orazen mostra pra gente que, apesar do diploma de nível superior, as mulheres imigrantes são as que mais sofrem com a disparidade salarial. Elas estão no topo das faculdades, mas na base das folhas de pagamento. Uma pesquisa mostrou que o número de latinas cursando bacharelado ou educação superior passou de 1 milhão de mulheres nos anos 2000 para 3 milhões e meio de mulheres em 2021. No mesmo período, a porcentagem de latinas com diploma quadruplicou, saltando de 5% para 20%. Mas o avanço educacional delas não é sinal de igualdade. Mulheres latinas com ensino universitário ou superior ainda ganham menos. De acordo com um levantamento organizado pela UCLA, as latinas ganham, em média, $6 a menos por hora do que os homens latinos com formação semelhante e $14 a menos por hora do que os homens brancos com escolaridade semelhante. A mulher latina média ganha $26 por hora, menos do que quase todos os outros trabalhadores com ensino superior, independentemente de raça ou sexo. As mulheres são responsáveis por uma carga de trabalho não remunerado
realizado no âmbito das famílias, que é o dobro dos homens. Então, isso limita muito o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Mesmo aquelas que vão para atividades, por exemplo, mais bem remuneradas, elas normalmente estão sujeitas a avaliações de performance, disponibilidade, proatividade, que são os critérios utilizados pelas empresas para avaliar e valorar o acesso à progressão na carreira. Esses critérios basicamente são critérios masculinos, porque são os homens que têm disponibilidade para viajar, disponibilidade para jantar com clientes, disponibilidade para fazer cursos nos finais de semana. Esses critérios se enquadram no perfil masculino. Essa discrepância salarial é registrada há pelo menos 30 anos aqui nos Estados Unidos. E apesar de comporem 16% de toda a mão de obra feminina do país, os números comprovam que as mulheres latinas ainda são as que mais sofrem com a desigualdade. Tanto que 1 em cada 10 latinas que trabalham 27 horas semanais ou mais vivem abaixo da linha da pobreza. Por isso que a luta pelo compartilhamento dos afazeres domésticos de cuidados é muito importante. O compartilhamento das responsabilidades familiares é muito importante. Porque se a gente tiver direitos iguais para homens e mulheres, tá? Independentemente, isso muda a configuração no ambiente de trabalho e cria condições para que as mulheres de fato possam ter mais chances de progredir nas suas carreiras e ascender profissionalmente. Mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde alertou sobre a grave crise na condição da faixa de Gaza e do aumento da fome na região. 1 em cada 6 crianças palestinas com menos de 2 anos sofre desnutrição grave. Os Estados Unidos e países aliados aumentaram a pressão contra o governo de Israel por um acordo de cessar-fogo com o Hamas. Isso antes do mês sagrado muçulmano, o Ramadã. As últimas informações da guerra você acompanha agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. As negociações da trégua no Cairo terminaram depois de 2 dias, sem nenhum avanço significativo. O governo de Israel quer uma pausa temporária nos combates na faixa de Gaza e a libertação dos sequestrados. Já o grupo terrorista Hamas exige o fim permanente da ofensiva. Israel também quer uma lista dos reféns que estão vivos, mas o Hamas diz que não tem acesso a todos os sequestrados enquanto o território estiver sob bombardeio. Nesta terça-feira, o exército israelense divulgou imagens que mostram explosões no que seria o maior túnel do Hamas descoberto no norte de Gaza. Segundo Israel, a passagem tinha múltiplas ramificações e foi escavada do norte da faixa de Gaza em direção ao território israelense. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, recebeu hoje, em Washington, o primeiro-ministro do Catar. Blinken pediu que Israel reforce os meios para levar ajuda humanitária para Gaza e declarou que um cessar-fogo imediato poderia criar as condições para o fim do conflito, mas que cabe ao Hamas aceitar a trégua. No norte de Israel, uma casa foi atingida por um foguete lançado a partir do Líbano. Ninguém ficou ferido. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que os ataques contínuos do Hezbollah estão arrastando a situação para uma escalada perigosa da violência na região. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, no mês internacional da mulher, ONG está oferecendo mamografia gratuita para quem não tem seguro de saúde no sul da Flórida. E atenção, porque a primeira pílula anticoncepcional de venda livre nos Estados Unidos vai chegar em breve nas farmácias. No mês internacional da mulher, uma ONG está oferecendo mamografia gratuita para pessoas sem seguro-saúde aqui no sul da Flórida. O serviço está sendo oferecido pela Liga contra o Câncer, que vai atender de forma gratuita as mulheres. A unidade móvel vai realizar os atendimentos em 2 datas diferentes. A primeira no dia 8, sexta-feira agora, e a segunda no dia 16 de março. Nesses dias, os exames gratuitos serão feitos das 8 da manhã até as 4 da tarde no condado de Broward. Os Centros de Saúde dos Estados Unidos recomendam mamografias regulares para a descoberta e também para o tratamento precoce do câncer de mama. Para verificar o endereço, basta acessar o site ligacontraelcancer.org e assim mesmo, el escrito em espanhol.
E pela primeira vez na história, os Estados Unidos terão nas prateleiras das farmácias um medicamento anticoncepcional de venda livre. Segundo a FDA, a primeira leva do remédio Opill já está a caminho dos comércios. Com a iniciativa, o país quer inspirar outras nações a ampliar o acesso aos contraceptivos. É a primeira vez que uma pílula de controle de natalidade pode ser comprada na farmácia sem necessidade de receita médica. Segundo a FDA, o contraceptivo oral deve estar pronto para venda livre nas lojas já nos próximos dias. So to know that it's coming, I think is a win for everybody. Essa ginecologista comemora a iniciativa e diz que se o remédio for tomado conforme as instruções, pode ser até 98% eficaz na prevenção da gravidez. O Opill funciona como uma mini pílula, contendo apenas o hormônio progesterona. And our decades of experience and knowledge with progesterone to say Opill is safe. Esse remédio é seguro e tê-lo vendido sem receita vai melhorar o acesso a muitas mulheres, diz a especialista. O preço de varejo sugerido pelo fabricante para uma cartela de um mês é de $19,99. Para 3 meses, o preço pode chegar a R$ 49,99. As farmácias mais populares do país avisam que nos próximos dias a pílula estará nas prateleiras da seção Planejamento Familiar, além de disponível para venda online. And follow the instructions and take it at the same time of the day, every day. A ginecologista lembra que, como a maioria dos métodos anticoncepcionais, é preciso ingerir a pílula todos os dias no mesmo horário. Mas ela alerta que, apesar da venda livre, é importante conversar com seu médico para pedir mais orientações, já que cada caso é um caso. A fabricante do Opill disse que, para ajudar a ampliar o acesso das mulheres aos contraceptivos, vai oferecer um programa de assistência para pessoas de baixa renda e que não têm seguro de saúde. A gente segue falando de saúde, mas de um problema que é silencioso e muito perigoso, a doença renal. Estima-se que 37 milhões de pessoas sofrem desse problema aqui no território norte-americano, mas a maioria nem sabe. A doença renal é considerada extremamente traiçoeira e uma assassina silenciosa. Os médicos dizem que 37 milhões de pessoas sofrem desse problema nos Estados Unidos, mas a maioria só vai descobrir a doença depois que o rim perder 60% ou mais da sua função. Muitas vezes as pessoas não desenvolvem sintomas até muito tarde no curso da doença, explica Griffin Rogers, diretor do Instituto Nacional de Diabetes, Doenças Digestivas e Renais. Por isso, o especialista diz que é importante conhecer os fatores de risco que podem levar a essa doença, como diabetes e pressão alta, histórico familiar de doença renal e doenças cardíacas. O médico alerta que se você sofre de uma dessas condições, então deve incluir os rins em seus exames de rotina. Ele explica que bastam 2 testes simples para saber como anda a saúde dos seus rins. O primeiro é um exame de sangue, para determinar se o órgão está filtrando bem. E o segundo é um teste de urina. Se aparecer alguma proteína, significa que você pode estar com o processo de filtragem alterado e precisa ser investigado. Rogers afirma ainda que a descoberta precoce do problema ajuda no tratamento e a retardar a progressão da doença. Ele orienta as pessoas que, para ter rins saudáveis, é preciso comer de forma saudável, dormir de forma adequada, não fumar, limitar o álcool, controlar a diabetes e a pressão alta e monitorar os rins de tempos em tempos. Um estudo recente, conduzido pela Universidade de Stanford, destacou que o rastreamento de adultos sem sintomas, com mais de 35 anos, pode ser uma estratégia custo-efetiva para identificar os pacientes com doença renal crônica antes que a doença avance para estágios graves. Atualmente, a prática padrão é rastrear as pessoas com condições subjacentes que aumentem o risco de desenvolver a doença renal crônica, principalmente o diabetes e a hipertensão. A Associação Americana de Diabetes recomenda o rastreamento anual para a doença renal crônica em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, enquanto a Associação Americana do Coração definiu que síndrome cardiorrenal metabólica, propondo uma abordagem em estágios para identificar e monitorar a condição ao longo da vida. No próximo bloco, a gente fala das queimadas que afetam o Texas e ameaçam o abastecimento de carnes no país. E tem os detalhes da iniciativa da cidade de Nova York para reduzir os incêndios provocados por bicicletas elétricas durante o carregamento.
Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Os incêndios que afetam o Texas já são considerados os maiores da história do estado. O equivalente a mais de 600 mil estádios do Maracanã já foram queimados e diversos moradores tiveram que abandonar suas casas. Bombeiros têm usado o que podem para conter esses incêndios de grandes proporções. Os trabalhos são intensos dia a dia por céu e terra. Regiões inteiras já foram reduzidas a cinzas e fazendeiros estão alertando para os riscos à população bovina que abastece o mercado de carne de quase todo o país. Condados inteiros ainda estão sem energia elétrica e estima-se que mais de 190 quilômetros de linhas elétricas já foram totalmente queimadas. Só no condado de Hemp Hill, quase 80% da terra foi queimada. O estado está sob alerta máximo. E com os incêndios florestais cada vez mais comuns aqui nos Estados Unidos, um novo estudo anda preocupando moradores de certas partes aqui do país. Cientistas descobriram que as pessoas que vivem perto de regiões constantemente afetadas por queimadas não têm que se preocupar somente com a saúde física e respiratória, mas também a mental. O novo estudo publicado na revista científica JAMA Network Open observou mais de 7 milhões de californianos que vivem perto de 25 regiões que foram afetadas por grandes incêndios florestais entre 2011 e 2018. Surpreendentemente, os pesquisadores descobriram um aumento significativo nas encomendas de antidepressivos, medicamentos estabilizadores de humor e de redução de ansiedade. Isso em comparação com um período anterior a esses incêndios. O maior aumento no uso desses remédios, de acordo com a pesquisa, foi registrado entre as mulheres e adultos mais velhos. Os pesquisadores também relataram encontrar entre essas pessoas um aumento de transtornos por uso de álcool e substâncias ilícitas. O líder desse estudo recém-publicado disse que foram analisados apenas dados de pessoas que têm seguro-saúde e que essa pesquisa precisa ser ampliada para alertar as autoridades sobre a importância de incluir cuidados de saúde mental para a população após os incêndios florestais. Especialistas dizem que grandes queimadas com risco à vida e à propriedade podem aumentar o risco de transtornos de estresse pós-traumático e problemas de sono. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Olha, Boston a gente tem chuva, mínima de 43, máxima de 58. Nova York também aí, o sol nem aparece, mínima de 49. Esse mau tempo segue por Norfolk, Charlotte. Em Atlanta a gente tem um pouquinho de sol ao longo do dia, mas vai chover. Na Flórida a gente tem também chuva em Jacksonville, Miami, Tampa, mínima nessa área é de 66. New Orleans, sol entre nuvens. Houston, tempo encoberto, máxima de 85, Evelyn. Em San Antônio também sol entre nuvens, com máxima chegando a 87. Em El Paso, assim como em Brownsville, que já passou aqui no nosso mapa, previsão é de tempo encoberto. Em Albuquerque, no Novo México, mínima de 39, ainda bastante friozinho para essa época do ano. E em Los Angeles, na Califórnia, bastante trovoada, tempestade prevista, máxima de 60, mínima de 47. E chuva, sem raios previstos, em São Francisco, onde a mínima fica em 47. E a gente encerra a edição de hoje com uma boa notícia para quem mora na cidade de Nova York e costuma usar as bicicletas elétricas para passear ou fazer trabalhos com entregas. A Prefeitura anunciou a criação do primeiro espaço público para carregar esses transportes. A iniciativa será testada apenas pelos entregadores no primeiro momento. A ideia é evitar incêndios provocados por essas e-bikes. A reportagem é da Carolina Camargo. New York tem 65 mil e-bikes circulando diariamente nas ruas. Um sistema de transporte rápido e fácil, principalmente para entregadores, mas que também representa um risco enorme para a cidade. Só em 2023 foram registrados 267 incêndios provocados pelas baterias dessas e-bikes, a maioria dentro de casa. Para tentar reduzir os riscos com as bicicletas elétricas, o prefeito Eric Adams anunciou a criação de um programa gratuito chamado Charge Safe, Ride Safe. A ideia é
oferecer postos públicos para que entregadores carreguem suas e-bikes com segurança, evitando possíveis explosões das baterias dentro de prédios e residências. O projeto piloto, um dos primeiros do país, vai entrar em vigor nos próximos dias. 100 entregadores serão selecionados para testar o sistema gratuito por 6 meses. Se aprovado, o programa deverá ser ampliado para toda a cidade. No entanto, a prefeitura não esclareceu se o serviço será cobrado no futuro. Muitos usuários acabam adquirindo dispositivos e baterias não certificadas ou homologados, além do mau dimensionamento da rede elétrica para instalação de carregadores residenciais, no qual isso pode trazer vários riscos. Com essas novas estações de recarga pública, desde que consiga realizar uma carga rápida da bateria, será uma ótima opção dado o número de bicicletas elétricas que vem aumentando e com isso mitiga o risco de um possível incêndio na residência ou no prédio enquanto a pessoa deixa a bicicleta recarregando e vai dormir. Acredito que com o aumento do número de bicicletas elétricas, seja interessante um aplicativo, por exemplo, para o celular, no qual o usuário busque por um ponto de recarga mais próximo de sua localização, como é feito hoje já com os carros elétricos. Tá aí uma boa iniciativa. Bom, é com essa matéria então que a gente encerra o Jornal Américas no ar. Vem aí Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.